Bem-vindos ao Corujão News BR, seu canal de informação noturna, onde as notícias chegam em primeira mão. Hoje trazemos um conteúdo impactante e cheio de emoção. Prepare-se para descobrir quem são os 6 famosos brasileiros que nos deixaram hoje, deixando uma marca eterna na cultura e no coração de todos nós. E além disso, uma triste notícia envolvendo o cantor Fábio Júnior, que tem causado comoção nos bastidores da música brasileira. Não saia daí, porque o que vamos revelar agora é de arrepiar. Inscreva-se no canal, ative o sininho e fique com a gente para conferir todos os detalhes. O mundo da confeitaria está em luto. José Onofre Vieira Júnior, mais conhecido como Júnior Vieira, faleceu no último sábado, 11, aos 47 anos, vítima de insuficiência renal e hepática. O renomado cake designer, cuja habilidade e criatividade transformaram bolos em verdadeiras obras de arte, estava prestes a completar 48 anos na próxima sexta-feira, 17. Sua partida deixou um vazio não apenas entre os amigos e familiares, mas também em toda a comunidade que acompanhava seu trabalho brilhante. Nas redes sociais, a notícia de sua morte foi recebida com grande comoção. Em uma publicação emocionada, a família convidou todos que fizeram parte da trajetória de Júnior para se despedirem. É com o coração apertado que convidamos todos que, de alguma forma, fizeram parte da história do Júnior a nos acompanhar no velório e sepultamento, para juntos prestarmos nossas últimas homenagens e celebrar toda a sua trajetória que será eternamente lembrada. O cake designer das estrelas vai brilhar eternamente. Júnior Vieira não era apenas um confeiteiro, ele era um artista. Em mais de 20 anos de carreira, ele revolucionou a confeitaria com sua habilidade de transformar açúcar, creme e massa em peças sofisticadas que encantavam os olhos e o paladar. Com mais de 30 mil seguidores no Instagram, Júnior não apenas exibia suas criações deslumbrantes, mas também compartilhava dicas, receitas e momentos de sua rotina, inspirando outros confeiteiros e apaixonados pela arte de fazer doces. Seus bolos cuidadosamente elaborados marcaram celebrações de todos os tipos, desde aniversários íntimos até festas luxuosas. Ele era conhecido como o cake designer das estrelas, e não era para menos. Sua lista de clientes incluía personalidades que confiavam em seu talento para dar um toque especial às comemorações mais importantes de suas vidas. Cada detalhe de suas criações era pensado com carinho, e seus bolos eram mais do que sobremesas. Eram verdadeiras declarações de amor ao ofício. Apesar de sua partida precoce, o legado de Júnior permanecerá vivo não apenas nas lembranças de quem teve o privilégio de provar suas criações, mas também naqueles que ele inspirou ao longo de sua trajetória. A confeitaria era para ele mais do que um trabalho. Era uma forma de expressão, um veículo para transmitir felicidade e beleza. Sua partida nos lembra da importância de celebrar as pessoas que nos cercam e de valorizar o impacto que elas têm em nossas vidas. Júnior Vieira era um exemplo de dedicação, criatividade e paixão pelo que fazia. Ele deixa para trás não apenas bolos incríveis, mas também uma história de determinação e talento que continuará a inspirar muitos. Hoje, enquanto familiares, amigos e admiradores se despedem de Júnior, sua memória é celebrada com a mesma doçura que ele espalhou por tantas vidas. O cake designer das estrelas agora brilha em um lugar ainda mais alto, deixando um legado que jamais será apagado. Paul Danan. A triste despedida de um talento marcante aos 46 anos. O mundo do entretenimento britânico está em luto. Paul Danan, ator e personalidade televisiva, que marcou época com seu talento e carisma, faleceu nesta semana aos 46 anos. A notícia pegou fãs e colegas de surpresa, trazendo à tona não apenas o legado artístico do ator, mas também sua luta pessoal contra o vício no cigarro eletrônico, um tema que ele abordou de forma aberta nos últimos meses. O anúncio oficial e a comoção. O falecimento foi confirmado por meio de um comunicado de seu empresário,
que, por razões pessoais, optou por não divulgar a causa da morte. As palavras escolhidas, no entanto, carregaram o peso de uma perda irreparável. É com pesar no coração que compartilho a notícia trágica da morte de Paul Danan, com apenas 46 anos. Conhecido por sua presença televisiva, seu talento excepcional e sua gentileza extrema, o Paul foi um farol para muitas pessoas. Sua partida vai deixar um vácuo imenso nas vidas de todas as pessoas que o conheceram. Essas palavras ressoam com a verdade de quem acompanhou a trajetória de Paul, tanto nas telas quanto em sua vida pessoal, marcada por altos e baixos que ele nunca hesitou em compartilhar. Um homem que não tinha medo de se expor. Em janeiro deste ano, Paul Danan decidiu quebrar o silêncio sobre sua batalha contra o vício em vape, algo que ele descreveu como devastador para sua saúde. Em uma entrevista marcante, ele relatou um episódio que o levou à beira do colapso. Estava subindo as escadas, usando o meu vape, aí perdi o ar e desmaiei. Fui entubado na CTI, acabei com pneumonia. Minha médica foi dura comigo. Ela disse que eu corria risco de ficar preso a um tanque de oxigênio para sempre se voltasse a fumar. Essa revelação foi um choque para muitos, principalmente porque Paul sempre foi visto como uma figura vibrante e enérgica, mas também serviu como um alerta sobre os perigos que o cigarro eletrônico pode representar, especialmente quando usado de forma excessiva. Carreira. De Hollyoaks aos reality shows. O talento de Paul Danan era inegável, e ele deixou uma marca profunda no cenário artístico britânico. Seu papel como Saul Patrick, na novela Hollyoaks, que ele interpretou entre 1977 e 2001, continua sendo lembrado como um dos destaques de sua carreira. Ele trouxe uma autenticidade ao personagem que cativou o público, tornando-se uma das figuras mais populares da novela durante sua exibição. Mas sua trajetória não se limitou à atuação. Paul também brilhou no universo dos reality shows, participando de programas como Celebrity Love Island e uma versão especial do Big Brother com celebridades. Nessas aparições, ele mostrou um lado mais espontâneo e vulnerável, conquistando uma nova geração de fãs. Joan Plowright. Um legado de talento e elegância que encerra aos 95 anos. Na última quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, o mundo do entretenimento perdeu uma de suas grandes estrelas. A atriz britânica Joan Plowright, conhecida por seu talento incomparável e por uma carreira que atravessou décadas, faleceu aos 95 anos. A notícia foi confirmada por sua família em um comunicado emocionado, mas os detalhes da causa da morte não foram divulgados. Ela faleceu pacificamente em 16 de janeiro de 2025, cercada por seus entes queridos. Sua carreira brilhante será lembrada por muitos. Sua pessoa maravilhosa, sempre estimada por seus filhos Richard, Tamsin e Julie Kate, sua família e seus muitos amigos, dizia a nota oficial, refletindo a admiração e o carinho de todos que a conheceram. Um ícone do teatro e do cinema, nascida na pequena cidade de Brigg, no norte da Inglaterra, Joan Ann Olivier, nome de batismo, teve uma trajetória de vida que pode ser descrita como inspiradora. Desde jovem, ela demonstrou uma paixão fervorosa pelas artes cênicas, algo que a impulsionou a ingressar no teatro britânico ainda no final da década de 1940. Suas performances no palco rapidamente se destacaram, revelando uma atriz com um domínio técnico impressionante e uma habilidade natural para emocionar o público. Mas foi na transição para o cinema que Joan Plowright conquistou um lugar definitivo entre as lendas da atuação. Sua performance como Nadezhda Alliluyeva, esposa de Joseph Stalin, no filme Stalin, 1992, e como Grace Bodine, em Um Sonho de Primavera, 1992, foram tão brilhantes que lhe renderam 2 Globos de Ouro no mesmo ano. Esse feito raríssimo foi um reflexo de sua capacidade única de trazer complexidade e profundidade às personagens que interpretava. Além disso,
Ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por sua atuação em Um Sonho de Primavera, reafirmando sua posição como uma das grandes atrizes de sua geração. E claro, quem poderia esquecer sua participação no divertido Denis o Pimentinha, 1993, onde trouxe uma dose de charme e humor ao clássico infantil, Um Casamento com um Gigante do Teatro. Outro aspecto marcante de sua vida foi seu casamento com Sir Laurence Olivier, um dos maiores atores britânicos de todos os tempos. Eles estiveram juntos por 28 anos, formando uma das duplas mais icônicas do teatro e do cinema. Apesar da intensidade das carreiras de ambos, o relacionamento se destacou por ser uma parceria de apoio mútuo, algo raro no mundo competitivo das artes. Laurence Olivier, que faleceu em 1989, foi uma figura central na vida de Joan, tanto pessoal quanto profissionalmente. Muitos dos projetos teatrais e cinematográficos que realizaram juntos foram marcados pela força de suas atuações conjuntas e pelo respeito mútuo que nutriam um pelo outro. O encerramento de uma era, Joan Plowright se afastou dos palcos em 2003, após uma carreira que durou mais de 5 décadas. Mesmo longe das luzes da ribalta, ela permaneceu como uma figura admirada e respeitada, tanto pelos colegas de profissão quanto pelo público. Seu legado vai muito além dos prêmios e reconhecimentos. Ela foi uma mulher que abriu caminho para tantas outras, provando que talento, dedicação e autenticidade são a verdadeira fórmula do sucesso. Sua morte, embora esperada para alguém de sua idade, é um momento de reflexão para todos que apreciam a arte e reconhecem o impacto que grandes figuras como Joan têm em nossas vidas. Enquanto seus filhos, netos e amigos mais próximos lamentam sua perda, o mundo do teatro e do cinema celebra a riqueza de seu legado. Adeus ao gênio do surrealismo. David Lynch morre aos 78 anos. O cinema perdeu uma de suas mentes mais criativas e enigmáticas. David Lynch, o lendário diretor de obras como Cidade dos Sonhos, 2001 e a icônica série Twin Peaks, faleceu aos 78 anos. Conhecido por sua habilidade única de transformar o estranho em belo e o desconfortável em arte, Lynch deixou um legado cinematográfico que desafia convenções e permanece incomparável. A notícia de sua morte foi confirmada por sua família em um comunicado emocionante. Há um grande vazio no mundo agora que ele não está mais conosco. Mas como ele diria, fiquem de olho na rosquinha e não no buraco. É um dia lindo com raios de sol dourados e céus todos azuis. A vida de um artista que vivia fora da curva. Nascido para ser um contador de histórias fora do comum, David Lynch começou sua jornada artística no universo da pintura, um detalhe que muitos fãs podem não conhecer. Ainda jovem, ele estudou artes visuais e pensou em seguir carreira como pintor. Mas o desejo de dar movimento às suas criações o levou ao cinema, onde sua imaginação encontrou o espaço perfeito para florescer. Seus primeiros trabalhos foram curtas-metragens experimentais que já carregavam a assinatura de sua visão surrealista. Em 1977, com o lançamento de seu primeiro longa, Eraserhead, Lynch chocou e intrigou o público e a crítica. O filme, que parecia saído de um pesadelo febril, tornou-se um clássico cult, pavimentando o caminho para sua entrada no grande cinema, do fracasso à glória. Uma carreira marcada por altos e baixos. Com seu talento único já reconhecido, Lynch foi convidado a dirigir O Homem-Elefante, 1980, um drama biográfico sobre a vida de Joseph Merrick, um homem severamente desfigurado. O filme, estrelado por John Hurt e Anthony Hopkins, foi um sucesso estrondoso e recebeu 8 indicações ao Oscar, incluindo as de melhor diretor e melhor roteiro adaptado para Lynch. No entanto, nem tudo foi glória. Em 1984, ele assumiu a ambiciosa tarefa de adaptar a ficção científica Duna. O filme foi um fracasso comercial e crítico,
algo que poderia ter encerrado sua carreira. Mas Lynch, sempre resiliente, deu a volta por cima com o lançamento de Veludo Azul, 1986. Uma obra sombria e perturbadora que lhe rendeu outra indicação ao Oscar de melhor diretor. Sua sequência de sucessos continuou com Coração Selvagem, 1990, que levou a cobiçada Palma de Ouro no Festival de Cannes. Se o cinema consagrou Lynch como um mestre do surrealismo, foi a televisão que o elevou ao status de lenda. Em 1990, ele lançou a série Twin Peaks, que revolucionou o formato dos dramas televisivos. A história da investigação da morte de Laura Palmer, ambientada em uma pequena e misteriosa cidade, tornou-se um fenômeno cultural. Apesar de seu cancelamento prematuro após 2 temporadas, Twin Peaks resistiu ao teste do tempo, ganhando um filme prelúdio, Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer, em 1992, e uma nova temporada em 2017, celebrada tanto por fãs antigos quanto por uma nova geração. Reconhecimento e legado. David Lynch sempre foi uma figura paradoxal, um artista aclamado pela crítica e adorado por um público que muitas vezes não sabia exatamente como interpretar suas obras. Cidade dos Sonhos, 2001, talvez seja o exemplo mais claro de sua genialidade incomparável. O filme, um suspense surreal, lançou a atriz Naomi Watts ao estrelato e trouxe a Lynch uma indicação ao Oscar de melhor diretor e o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes. Seu trabalho final como ator, no papel de John Ford em Os Fabelmans, 18 e 22, foi uma despedida digna de sua carreira multifacetada. A luta contra o enfisema. Em 2024, Lynch revelou que havia sido diagnosticado com enfisema pulmonar, uma doença agravada por seu hábito de fumar desde os 8 anos de idade. Sua saúde fragilizada o afastou das câmeras, mas não de seu papel como mentor e inspiração. Ele continuou a trabalhar em projetos menores, sempre fiel à sua essência artística. Um gênio insubstituível, ex-motorista de Fábio Júnior. É condenado por má-fé e deverá indenizar o cantor. Uma batalha judicial que parecia ser mais uma entre patrão e empregado terminou com uma reviravolta digna de novela. Fábio Júnior, conhecido por sua longa trajetória na música brasileira, saiu vitorioso em um processo trabalhista movido por seu ex-motorista Alex Aparecido Bueno. O caso, que envolvia mais de R$500 mil, chamou a atenção pela ousadia das alegações e, principalmente, pelo desfecho surpreendente. Após uma análise detalhada das provas, a justiça concluiu que Alex agiu de má-fé, utilizando informações inconsistentes e tentando lucrar com uma aventura jurídica. Como resultado, ele não apenas perdeu a ação, como também foi condenado a pagar mais de R$80 mil ao cantor, entre custas processuais, honorários advocatícios e indenização. Alex alegava ter sido motorista exclusivo de Fábio Júnior durante quase 20 anos, de 2003 a 2022, recebendo um salário de R$5 mil mensais. Segundo ele, não havia registro em carteira e seus direitos trabalhistas, como FGTS e INSS, nunca foram pagos. Além disso, ele afirmou que acumulava funções como segurança, assessor de shows e até apoio à família do cantor, tudo isso em jornadas exaustivas e sem remuneração por horas extras. Parece um cenário difícil de se ignorar, não é? Mas como dizem, a verdade sempre aparece. E foi exatamente isso que aconteceu. A virada no caso veio após uma análise minuciosa dos documentos apresentados pelas partes. A juíza Ana Carolina Marques Gontijo, responsável pela sentença, revelou que Alex era, na verdade, sócio e administrador de uma das empresas processadas na ação, a Evacar Transporte Executivo. Sim, isso mesmo. Ele estava processando uma empresa da qual ele mesmo fazia parte. Como se isso já não fosse estranho o suficiente, a investigação mostrou que, após sua saída formal da sociedade, a participação na empresa foi transferida para sua esposa e, posteriormente,
para seu filho menor de idade. Ou seja, mesmo após deixar a empresa, ele continuou mantendo vínculos indiretos, evidenciando sua tentativa de se beneficiar financeiramente de uma situação criada por ele próprio. A juíza foi categórica em sua decisão, afirmando que a demanda era uma tentativa de obter vantagens financeiras por meio de uma aventura jurídica. Consequências para Alex Bueno. O resultado desse caso foi um verdadeiro baque para o ex-motorista. Além de ter suas alegações completamente rejeitadas, ele foi condenado a pagar mais de R$80 mil como punição por sua conduta de má-fé. Essa condenação é rara em processos trabalhistas e demonstra o rigor com que a justiça tratou o caso, já que ficou evidente que Alex tentou manipular o sistema jurídico para obter ganhos financeiros indevidos. Fábio Júnior, por sua vez, viu sua reputação intacta e saiu vitorioso, algo que ele provavelmente esperava desde o início. Desde o começo do processo, o cantor sempre negou as acusações feitas pelo ex-funcionário, classificando-as como infundadas. Uma lição importante. Esse caso serve como um exemplo de como a justiça pode agir de forma rigorosa em situações de má-fé. Processos trabalhistas são ferramentas importantes para garantir os direitos dos trabalhadores, mas quando usados de forma irresponsável, podem gerar consequências graves, como aconteceu com Alex Bueno.